Olá, comunidade 247, seja bem-vinda para mais uma edição do programa Literatura e Pensamento Crítico. Hoje temos, eu e Vitor Pino, temos a honra de receber Siddhartha Ribeiro, um neurocientista, biólogo, um autor que tem diversas obras publicadas e hoje, muito gentilmente, cedeu o tempo dele para bater um papo aqui com a gente. Siddhartha, obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. Um prazer estar com vocês aqui, César, Vitor e todos que estão assistindo. Vitor, quer dar o teu olá para a comunidade 247? Obrigado, querido, por dividir a bancada comigo, como sempre. Está desligado o teu áudio. Imagina, eu agradeço sempre a possibilidade de poder conversar com as pessoas relevantes do nosso país, pessoas que trazem um pensamento crítico, conseguem construir uma consciência social e, com certeza, entrevistar o Dr. Siddhartha Ribeiro é uma oportunidade única. Obrigado a todos que estão acompanhando. É isso aí. Bom, Siddhartha, tem uma questão que eu gostaria de iniciar contigo, que é, você lançou, acho que em 2019, a tua última obra, me corrija se eu estiver errado, por favor, é O Oráculo da Noite, certo? Esse é o nome da tua última obra. Considerando que a gente está num programa que lida fundamentalmente com literatura e pensamento crítico, conta, eu sei que é difícil, geralmente, a resumir obras que são muito densas e tal, de uma maneira sucinta, mas conta para a gente um pouquinho o que você traz nessa tua última obra, por favor, querido. Bom, César, na verdade a minha última obra é O Sonho Manifesto, que eu acabei de lançar. E antes dele teve o Limiar. O Oráculo foi, entretanto, o livro que até agora fez mais sucesso, que teve mais impacto. O Oráculo da Noite é uma longa conjectura sobre a evolução e a função dos sonhos. Então, é um livro que utiliza muito do conhecimento da neurociência, que é a minha área de pesquisa, mas também da psicologia, também da história, também da antropologia, para fazer um panorama o mais completo possível de como é que um tipo de sono bem específico, que tem funções biológicas bem específicas, como é que isso eventualmente se transformou na fábrica de símbolos, na fábrica de produção cultural que são os sonhos na linhagem dos nossos ancestrais humanos. Então, um argumento do livro é que alguma coisa que veio evoluindo na linhagem dos mamíferos por 200 milhões de anos, nos seres humanos, por terem linguagem, por conseguirem compartilhar seus sonhos, se transformou numa ferramenta de acúmulo cultural. Quando você me conta o seu sonho, você está me contando dos seus medos, dos seus desejos, e você está coletivizando esses medos e desejos. Então, isso, quando um grupo inteiro escuta o sonho de alguém e resolve tomar uma atitude em relação a isso, coisa extremamente comum na Antiguidade, na Idade Média, e ainda comum entre os povos indígenas, por exemplo, o que está acontecendo aí é a coletivização de desejos e medos individuais. E isso foi essencial para o sucesso da nossa espécie. E eu diria, inclusive, que a grande angústia do século XXI tem a ver com o nosso sono ruim e o nosso sonho quase inexistente. Se nós não reaprendermos a arte de sonhar, vai ficar muito difícil construir um futuro melhor para todo mundo. Doutor, qual que seria, então, vou falar de um tema que o senhor já é bastante reconhecido, que é o consumo de cannabis, o uso da cannabis medicinal. Qual seria a cannabis ideal para sonhar, principalmente num país como o Brasil, que está difícil entendê-lo? Olha, a cannabis, assim como os psicodélicos clássicos, ela cria um estado mental semelhante ao sonho. Mas, por outro lado, ela dificulta lembrar dos sonhos. Eu sou um defensor veemente da legalização do uso medicinal da maconha. É um remédio sensacional, e é um remédio sensacional há milênios, né? Existem indícios de que já no início do Neolítico havia o cultivo da cannabis. Mas se a pessoa está querendo se lembrar bem dos seus sonhos, e ela faz uso, por exemplo, de um óleo medicinal de cannabis, é melhor que ela não use isso antes de dormir, porque ela vai ter dificuldade de se lembrar dos sonhos pela manhã. Siddhartha, e o que te parece entrando nessa seara, então, só para deixar claro, para a gente colocar em perspectiva,
a tua posição nesse sentido. Você disse que é a favor do uso medicinal Sim. da maconha. O que te parece o uso recreativo, sobretudo fumando a erva? Como é que você se posiciona nesse sentido? Bom, então vamos lá. A guerra contra as drogas não é uma guerra contra as drogas, é uma guerra contra pessoas. Eu sou contra a guerra contra as drogas, acho que ela tem que acabar, né? E essa é uma posição defendida, inclusive, pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, da qual eu sou conselheiro, e foi uma posição tirada em assembleia unânime. É uma coisa raríssima de acontecer na SBPC, é uma sociedade muita diversidade, as pessoas discutem bastante, mas no caso específico das drogas, houve uma primeira tentativa de aprovar essa moção, não havia consenso, deixamos para o ano seguinte, fizemos grupos de trabalho, aprofundamos a discussão com uma abordagem multidisciplinar e, afinal, concluímos que é a própria guerra contra as drogas que não faz sentido, que é mais tóxica do que qualquer substância. Então, sou a favor de legalizar e regulamentar todas as substâncias, não existe a droga de Deus nem a droga do diabo, é tudo substância química, e a gente tem que conhecer a dose, o contexto de uso, os grupos de risco, e para fazer isso só num ambiente de legalização e regulamentação. Então, em consequência, sou a favor da legalização da maconha, tanto do uso medicinal quanto do uso recreativo. Agora, em havendo a legalização, é preciso discutir a redução de danos. A gente sabe que a forma fumada de qualquer substância é mais danosa do que outras formas de administração, seja a vaporização, seja a utilização de óleos ou de infusões. Então, acho que é importante, no contexto da legalização e regulamentação da maconha, discutir essas formas de uso e as formas de redução de danos. Muito bom. Aí, querido, tem uma questão, mudando um pouco de tema contigo, que eu terminei de ler o livro do Fernando Haddad, O Terceiro Excluído. A gente teve uma conversa parecida com essa que a gente está tendo aqui, inclusive, e me chamou a atenção porque ele estabelece de uma maneira muito enfática uma correlação entre a linguagem simbólica e a dimensão da temporalidade na qual o ser humano opera e que, segundo o argumento dele, que me parece muito pertinente, acaba nos diferenciando das outras espécies animais. Nesse trabalho, nesse livro do Haddad, o Siddhartha explica que existe o que em inglês se chama Default Mode Network, né? Que seria uma rede de modo padrão. E como essa rede de modo padrão é fundamental para expressar uma série de características que remetem à linguagem simbólica, mas principalmente à memória, esse tipo de coisa. É isso? Explica um pouco para a gente o que é a rede de modo padrão e qual é a correlação que ela se estabelece com a linguagem simbólica nesse sentido, querido, por favor. Esse é um livro excelente, né? O Terceiro Excluído, do Fernando Haddad, que acabou de sair recentemente publicado pela Companhia das Letras, e é um livro que fala sobre o processo de alienização das pessoas, e é um processo linguístico, né? Nós, como seres humanos, somos muito diferentes dos outros animais, porque a gente tem uma dimensão temporal muito complexa. Claro, o seu cachorro ele pode ter uma noção do passado, ele pode esperar, por exemplo, que alguma coisa vai acontecer, porque já aconteceu no passado, ele espera o dono chegar, se o dono morrer, ele vai ficar triste, mas isso é muito diferente de saber o que é uma terça-feira, uma quarta-feira, o mês que vem, o ano que vem. Essa partição do tempo é totalmente humana, mas também a capacidade de viajar no tempo, né? Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem o que vão fazer nas próximas férias, todo mundo consegue fazer isso. Se eu pedir que as pessoas fechem os olhos e se lembrem da sua infância, da sua adolescência, elas também conseguem fazer isso. Essa viagem no tempo é uma das características da consciência humana. O que talvez seja mais interessante de discutir aqui é que a nossa capacidade de fazer essas viagens no tempo depende dessa rede de modo padrão que você citou, que é a região do cérebro, são as regiões do cérebro, um circuito, um complexo de áreas cerebrais interconectadas, que são ativadas quando a gente sonha, são ativadas quando a gente medita, são ativadas em experiências psicodélicas, e são ativadas quando a gente se coloca no lugar dos outros. Então, os sonhos foram, ao longo de milênios, uma maneira de acúmulo cultural, mas não apenas baseado nos desejos do indivíduo, mas nos desejos do todo, né? Inclusive, tem um livro importante que acabou de sair, que se chama O Desejo dos Outros, uma etnografia dos sonhos Yanomami, da Hannah Limulya, que ela fala sobre isso, que entre os Yanomami, o sonho não é simplesmente centrado no ego, ele é centrado
é o ego em relação com as outras pessoas e com os outros animais e plantas, enfim, com as entidades da floresta. Então, é sobre o desejo alheio e como que você navega o seu desejo em relação ao desejo alheio. É muito importante a gente entender que o problema político que a gente enfrenta no país e no mundo inteiro tem a ver com a falta de empatia. Tem a ver com a falta de entender o desejo alheio, tem a falta de entender como que você administra e faz compromissos entre o seu desejo e o desejo do outro. Né? Quando vem uma pessoa de ultradireita dizer que você não tem o direito de ser o que você é, por exemplo, se a pessoa for gay, ela está negando o desejo alheio. Então é falta de sonho, é falta de sono, é falta de empatia. Doutor, e quando vem um governo e lhe nega o direito de fazer ciência tirando todos os recursos? É falta do quê? Olha, é falta de... É crime de lesa pátria, é falta de patriotismo, é falta de respeito pelos trabalhos dos nossos ancestrais. O que o governo Bolsonaro está fazendo, fez e está fazendo com a ciência brasileira, e com a educação, e com a saúde, e com a cultura, e com os esportes, e com tudo, não é desfazer o legado social importante do PT, mas é desfazer o legado social do Getúlio Vargas. A gente está andando para trás, entre os governos Temer e Bolsonaro, a gente andou para trás 7 décadas, né? Por exemplo, com a perda dos direitos trabalhistas. Então a gente está vivendo um grande pesadelo distópico, na minha opinião, a tentativa de destruição do Estado, por agentes do Estado, financiados pelo Estado, inclusive com duplo teto salarial, como a gente descobriu recentemente, no caso de alguns generais. Então, é um momento muito sério, porque são pessoas que falam em nome da defesa da nação, em nome da defesa da pátria, mas que, na verdade, são inimigos da pátria. São pessoas que estão solapando o nosso desenvolvimento e a gente precisa, esse ano, precisamos efetivamente de uma independência. E aí, explorando um pouco mais essa tua obra mais recente, né, que é Limiar, Ciência e Vida Contemporânea, esse então, é o último livro, certo? Sonho Manifesto. O último é o Sonho Manifesto. Perdão. Então, vamos para esse último, Sonho Manifesto. Conta para a gente, Siddhartha, um pouquinho, o que você argumenta no Sonho Manifesto? O Sonho Manifesto é uma espécie de... São as consequências políticas do Oráculo da Noite. O Oráculo da Noite é um livro mais acadêmico, um livro pesado, um livro com muitíssimos exemplos, e é um livro que detalha uma certa teoria de como os sonhos evoluíram e por que eles são importantes. O Sonho Manifesto ele tem a ver com as consequências de estarmos dormindo mal e sonhando mal. Ele tem a ver com esse grande mal-estar do século XXI, que é nunca termos tido tanta tecnologia, tanta capacidade de transformação, tanto capital acumulado, e, ao mesmo tempo, tanta desesperança, a sensação de que o mundo caminha para o juízo final, que a crise climática vai destruir a sociedade, né, e as pessoas materialmente mais ricas do planeta, em vez de estarem investindo no planeta, né, fazendo questão de pagarem seus impostos, ao contrário, estão evadindo as oportunidades de pagar impostos e tentando fugir do planeta, construindo espaçonaves para, se possível, colonizar outros planetas. Então, existe um problema gravíssimo acontecendo aqui, que é de uma inércia evolutiva da competição. A competição foi selecionada ao longo da evolução porque todos os nossos ancestrais, não só humanos, mas mamíferos, vertebrados, enfim, indo lá para trás para o início da vida na Terra, todo mundo evoluiu numa situação de escassez. Então, quando há escassez, é necessário fazer a distinção entre quem eu amo e quem eu não amo. Né? Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Só tem pouca comida, eu vou querer que os meus filhos comam e os outros não podem comer. Isso foi selecionado positivamente. Né? Os nossos ancestrais que não tinham essa capacidade de competição pereceram. Só que, ao mesmo tempo, evoluiu uma capacidade de cooperação muito grande e tão importante quanto a competição. Há 40 mil anos atrás, há evidências de que uma pessoa que quebrou o pé conseguia sobreviver por muitos anos porque tinha a ajuda do grupo. Né? Não tem nenhuma outra espécie que possa quebrar a pata e sobreviver na natureza. Por mais cuidado que tenha dos outros indivíduos, esse cuidado não é suficiente para produzir uma sobrevivência. E nos seres humanos isso é possível. Então a gente está falando de uma ética da competição profundamente patriarcal e uma ética do cuidado mútuo, da responsabilidade, da responsividade, da solidariedade, que é uma ética matriarcal.
Claro, não estou falando que isso é de homens e mulheres, todos nós temos aspectos masculinos e femininos, a gente sabe isso desde a psicologia analítica do Jung, e, na verdade, antes disso, em outras linhagens de pensamento. Qual que é a mudança aqui? A mudança é que, nos últimos 70 anos, alcançamos a abundância. Já existem bens materiais que permitem que todo mundo no planeta se alimente, que todo mundo tenha roupa, que todo mundo tenha teto. E ainda assim, tem 800 milhões de pessoas no planeta passando fome ou em insegurança alimentar. Ainda assim, tem uma quantidade gigantesca de pessoas vivendo do lixão no Brasil. Ainda assim, há uma quantidade gigantesca de pessoas sem teto nas cidades, embora muitas casas e apartamentos estejam fechados. Então, a gente vive uma situação que não é mais um problema de escassez, mas um problema de má distribuição. E o argumento principal do Sonho Manifesto é que a gente vai precisar resgatar coisas, traços culturais importantes do passado, né, honrar a nossa melhor ancestralidade, e, ao mesmo tempo, separar e curar a nossa pior ancestralidade. Nesse momento, o que é adaptativo para a nossa espécie é a partilha, é a solidariedade, é a distribuição. Se os bilionários, as 10 pessoas mais ricas do mundo são todos homens brancos, se essas pessoas que dobraram a sua riqueza material na pandemia tivessem doado 1% do que tem, talvez nós tivéssemos vacinado todo mundo rapidamente, homogeneamente, e isso não teria produzido as variantes, não teria havido a oportunidade da seleção de variantes, de mutações, e talvez a pandemia tivesse de fato já terminado. Então existe um problema de irracionalidade. As pessoas que são materialmente mais ricas, elas, com algumas honrosas exceções, elas não entendem que o papel delas é cuidar dos mais fracos e não espoliar os mais fracos. E sem que haja uma expansão de consciência planetária, sem que essas pessoas, são poucas, são 2.700 bilionários no mundo, se essas pessoas não entenderem que elas precisam investir nesse planeta, em vez de fugir dele, isso vai terminar muito mal. Né? Porque a ideia de que vamos fazer uma guerra, né, os mais pobres vão entrar em guerra com os mais ricos e isso vai gerar o bem-estar, é uma ideia um tanto ingênua, isso já foi tentado. E o que acontece é que, primeiro, os materialmente mais ricos têm muito mais poder de fogo. E segundo, mesmo que sejam substituídos, vão ser substituídos por pessoas que pensam parecido e que vão fazer o mesmo. Então a gente precisa realmente compreender que aquilo que traz satisfação para cada pessoa, e isso vale tanto para o sem terra, tanto para o sem teto, tanto para o mendigo que está na Paulista passando frio, quanto para os bilionários do planeta, são coisas muito baratas ou grátis, estão ligadas ao amor, estão ligadas ao convívio, à partilha. As pessoas que estão buscando a transcendência no dinheiro, na mercadoria, elas não estão encontrando transcendência. Então, frequentemente, as pessoas que são bilionárias, elas chegam ao final da vida desesperançadas, desesperadas, em pânico, com ansiedade, casos de suicídio. Por quê? Porque elas não encontraram transcendência nessa contínua aquisição de experiências, mercadorias. Aquilo que o Davi Copenau chama de a doença da mercadoria é o nosso maior problema. É o Deus dinheiro. As pessoas estão completamente tomadas pela busca do acúmulo de mais dinheiro. A gente precisa falar isso claramente, eu falo no meu livro. O dinheiro em excesso é tóxico. Dinheiro causa dependência. Existem vários estudos mostrando que só a exposição ao dinheiro já começa a mudar as decisões éticas da pessoa. A gente precisa falar sobre isso. Professor, eu fiquei assim... Começou como marxismo, acabou com a revolução. O senhor tem uma forma de se expressar que carrega, que nos leva para muitos caminhos. Então, eu queria... a gente teve semana passada conversando com o padre Júlio Lancelotti, a gente vê essa empatia, esse trabalho dele, e como explicar isso através da neurociência? Como explicar que tem pessoas que vão juntar dinheiro, tem pessoas que vão abusar de menores, pessoas com muitos recursos, mas também tem padres e tem outras pessoas que trabalham em prol das pessoas. Como que a neurociência consegue explicar esse tipo de diferença mais de caráter, talvez de conexões neurológicas? Olha, a neurociência explica isso menos do que a própria psicologia. O que a psicologia demonstrou, e a neurociência acompanha, converge, é que as pessoas que são pouco empáticas, frequentemente tiveram cuidadores pouco empáticos. As pessoas que são abusadoras, frequentemente foram abusadas. As pessoas que promovem ou provocam trauma, frequentemente são traumatizadas, estão traumatizadas e não foram tratadas. Claro, existem pessoas que têm uma genética que joga elas para um lado ou para o outro lado.
Isso existe. As pessoas podem nascer mais empáticas ou menos empáticas. Nós somos muito diferentes geneticamente. Mas o ambiente é mais importante. Então, se a gente quer construir um planeta de partilha, a gente precisa construir isso dentro das nossas casas, com os nossos filhos. Né? Não adianta nada a pessoa ter um discurso socialista e quando ela trata mal a funcionária que tem em casa e as crianças, os filhos e filhas aprendem que aquela pessoa é uma espécie de proxy do escravo. Ela não precisa nem levantar para pedir um copo d'água, ela é servida como se fosse um pachá. Se a gente reproduz essas estruturas de falta de empatia dentro de casa, os filhos e filhas vão crescer, vão se tornar adultos, né? Todos fomos crianças e vão reproduzir isso. Então, eu acho que o que a gente precisa entender é que todo mundo, mesmo aquelas pessoas que são cruéis, elas ainda são pessoas. Elas ainda têm medo, elas têm fome, elas têm sede, elas têm ansiedade. E se a gente for capaz de fazer uma conversa com essa pessoa que sofre, a gente talvez consiga progresso. Por isso que eu começo o Sonho Manifesto com um mito budista que eu aprendi com o meu psicoterapeuta, Valdemar Magaldi, que é o mito de Angulimala. O Angulimala... Tem tempo para contar aqui? O Angulimala era um sujeito que foi convencido por um professor a colecionar os dedos de 1000 pessoas, matar 1000 pessoas e fazer um colar com esses dedos. Angulimala quer dizer isso, colar de dedos. E aí ele faz isso, vai matando, e tem toda uma região da Índia que fica em pânico, as pessoas fogem das vilas porque ele faz ataques horrorosos, e aí ele começa a ser perseguido pelos soldados do rei daquela região. E aí a mãe dele fica sabendo que ele está nessa situação e vai atrás dele. Ele já matou 999 pessoas, falta uma para completar o colar dele. E ele fica em cima de um morro esperando aparecer essa 1000ª pessoa, ele vê o vulto da mãe, e aí não reconhece a mãe lá de longe, e ele vai na direção dela para matá-la, para completar o seu colar. Ao mesmo tempo, estava passando naquela região o Buda, e o Buda fica sabendo dessa situação e se dirige para lá. Quando o Angulimala encontra a mãe, ele hesita, ele vê que é a mãe, e ele fala, puxa, eu não posso matar a minha mãe. E aí aparece o Buda, aí ele fala, então vou matar aquele cara ali. E ele sai em direção ao Buda, mas o Buda continua a se mover. E ele vai correndo atrás do Buda, mas o Buda continua se movendo e ele não consegue alcançar o Buda. Aí ele fala, por que você não parou? E o Buda fala, não, quem não parou foi você. Quem não parou foi você, porque você não parou de cometer atos irreversíveis. E na hora que ele fala isso, o Angulimala tem uma iluminação, ele se ilumina. E ele abandona completamente a violência, ele compreende o horror de todas aquelas 999 mortes irreversíveis, e ele, então, abandona esse caminho e ele é aceito na sociedade como uma pessoa renovada. Esse mito é muito importante porque ele diz para a gente que as pessoas sempre podem mudar. Isso está na base de uma série de religiões, né? O cristianismo está baseado nisso, na noção de perdão. São Paulo, antes de ser cristão, era um perseguidor dos cristãos. Então, claro, eu não acho que o Bolsonaro vai se iluminar, não acho que isso vai acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ter noção de que muito daquilo que é causado de sofrimento por pessoas é causado por um sofrimento transgeracional. A pessoa ela sofreu porque seus pais sofreram, seus avós sofreram, e se a gente conseguir lidar com isso, com psicoterapia, com vida comunitária, com serviço, com capacidade de servir, de compartilhar, quando você faz isso, você está se curando, né? E a gente precisa entender que os grandes conflitos do século XXI, ou eles serão resolvidos com muito amor, ou eles nos levarão à destruição. O que está acontecendo hoje entre Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Europa, China, enfim, é uma terceira guerra mundial, e é uma terceira guerra mundial em que todos os lados têm armas nucleares. Então, onde é que a gente está indo? O que realmente interessa? Quando a gente conversa com as pessoas em um ambiente de tranquilidade, a gente percebe que o que realmente interessa para todo mundo é muito parecido. Todo mundo quer comer direito, todo mundo quer dormir em tranquilidade, todo mundo quer ter convívio com seus seres, com a sua família, com os amigos, com as pessoas que ama. Então, como é que a gente faz para que isso possa se estabelecer no planeta? Me parece que a gente está se afogando num copo d'água. Por quê? Porque já existe abundância. Como já existe abundância, aquelas pessoas que são materialmente mais ricas, elas têm nada a perder compartilhando um pouco da sua riqueza material. A vida delas não muda em nada. O bilionário que doar, se o Jeff Bezos doar 99% da sua riqueza, ele continua
andando de iate, comendo caviar norueguês o resto da vida. Isso não vai mudar em nada, mas ele pode mudar o jeito como ele está no mundo. Então, existem bilionários que fizeram isso. O Chuck Finney doou 100% da sua fortuna em vida, né? E vive num apartamento de classe média com a esposa, lá já está bem velhinho, lá na Califórnia. Então, a gente precisa, de fato, de uma mudança cultural, que é uma mudança política, porque sem pressão de quem está embaixo isso nunca vai acontecer. Mas quem está em cima, a gente precisa buscar essas pessoas. São 2.700 pessoas. Cada uma delas tem que ser resgatada para entenderem que o seu papel é de cuidar e não de expoliar. O que é difícil é que essas pessoas elas naturalizaram a competição. Então elas dizem, não, eu sou um predador porque meus ancestrais eram predadores. E elas não estão entendendo que agora as coisas mudaram. Querido, maravilhosa a tua fala, e com base nela, Siddhartha, eu vou me atrever a fazer uma ponderação. Se eu for impreciso em algum momento, você, por favor, me diga, porque essa é uma discussão que me interessa sobre medida, que remete ao desenvolvimento humano. Então, a gente tem, ao longo dos últimos séculos, diferentes abordagens, você tem desde a frenologia, o behaviorismo, o cognitivismo, enfim, diferentes teses para que as pessoas que nos escutam nesse momento entendam do que a gente está falando. E cada uma dessas propostas tende a organizar uma determinada visão de como é que os seres humanos se desenvolvem e se constituem. Algumas são mais biologicistas e outras têm um caráter mais histórico e cultural, para utilizar um termo do Vygotsky, que é um cara que eu gosto muito e que eu incluo muito na minha pesquisa. Com base na tua fala, me parece que você é uma figura que reconhece os históricos, os valores históricos e culturais do desenvolvimento humano, pelos exemplos que você acabou de dar, pelas coisas que você ressalta, considerando como seres humanos se desenvolvem. Como eu vejo, e aí é aqui que eu gostaria que você me corrigisse se eu estiver errado, mas geralmente neurocientistas, linguistas, biólogos estão mais inclinados a ter uma visão um pouco mais dura nesse sentido, acreditar que existe uma determinada carga genética, que as coisas, enfim, já são mais pré-formadas nesse sentido, e não me parece que é o teu caso. Então eu gostaria de saber, como o Vitor colocou, da onde vem essa tua veia mais histórica e cultural, mais marxista, se é que eu posso colocar assim, e como é que você enxerga o papel da neurociência nesse contexto mais histórico e cultural que você aparentemente defende? César, acho que vem da minha mãe, Vera, que era antropóloga, que era marxista, que me expôs a excelente literatura, que me expôs a experiências de alteridade e de tolerância, de consciência política e de engajamento político. Agora, eu acho que existe uma ideia, e é uma ideia que tem suas razões, de que as ciências exatas e biomédicas são de direita e que as ciências humanas são de esquerda. E eu acho que uma das coisas que está acontecendo, uma das coisas que estão acontecendo no século XXI é a queda das barreiras entre as disciplinas. Então, hoje é muito difícil você fazer neurociência cognitiva sem psicologia. Não existe neurociência cognitiva sem a psicologia, né? Também não é possível fazer biologia molecular sem química. E, no limite, você não pode fazer isso sem a física. Então, o mundo não está dividido em caixinhas. A natureza não está dividida em disciplinas. Nós é que fizemos divisões esquemáticas para facilitar o nosso trabalho de apreensão dessa realidade, dos reflexos dessa realidade em nós. E no século XXI, em parte pelo crescimento dos conteúdos de cada disciplina, em parte pelo advento dos computadores e da internet, nós estamos no momento da grande síntese. Isso é um dos argumentos do Sonho Manifesto aqui. Nós já temos na nossa mochila, na mochila da espécie humana, nós temos toda a bagagem cultural necessária para promover esse bem-estar, não só para os seres humanos, mas para as outras espécies, porque a gente está causando enorme sofrimento em animais e plantas. Enorme, gigantesco. E a gente precisa tomar consciência disso. Estamos vivendo a 6ª maior extinção de espécies, isso é causado pelo ser humano. E se nós formos buscar na nossa mochila de bens culturais o que a gente precisa para sair dessa situação, a gente vai falar de todas as disciplinas da ciência,
das ciências humanas, das ciências biomédicas, das ciências exatas, e a gente vai falar do capitalismo, do acúmulo de capital que é tão gigantesco que pode promover uma mudança muito rápida, positiva, se isso for bem empregado, mas de onde que a gente vai tirar uma bússola moral? De onde a gente vai tirar uma orientação ética sobre como proceder? Nem o capitalismo, nem a ciência podem prover isso de maneira inequívoca. O capitalismo porque é baseado na competição selvagem. A ciência porque também é baseada em competição e porque a ciência ela é muito caótica, ela é muito díspara e múltipla, né? Então, se a gente pensar nas ciências ambientais ou pensar na antropologia, a gente pode falar de bússola moral, mas se a gente falar da ciência que está ali fazendo explosivos e preparando robôs de guerra, não. E, nos dois casos, a gente está falando de ciência. E de onde a gente vai tirar a bússola moral? O argumento do livro é que a gente precisa tirar essa bússola moral de onde ela está, que é entre os povos originários, que é entre os mestres e mestras de tradição popular, pessoas que são herdeiras de tradições muito antigas de convívio, de empatia, de partilha, de comunidade. Se a gente não fizer isso, se a gente não for inteligente o suficiente para juntar esses saberes e consertar o rumo do planeta, daqui a 1000 anos talvez nem existam seres humanos para odiar as gerações que estão vivas hoje. Mas se nós conseguirmos fazer isso, nós que estamos vivos, vivas agora, talvez daqui a 1000 anos nos celebrem como sendo aquelas pessoas que tiveram a sabedoria necessária para articular todos esses saberes e produzir bem-estar de fato. Vou insistir nesse ponto. As pessoas que são materialmente mais ricas, elas não são necessariamente felizes. Até porque a felicidade da aquisição de mercadorias, ela acaba geralmente na hora que a mercadoria é adquirida. Então as pessoas estão, na verdade, buscando propósito, buscando satisfação. Essa satisfação não vai ser encontrada na competição e no acúmulo. Ela vai ser encontrada na satisfação plena das necessidades de todos e todas. Isso é possível. Se a gente tivesse essa discussão há 5.000 anos atrás, isso seria completamente utópico. Até 500 anos atrás era utópico. Mas agora não é utópico. Agora é a ordem do dia, é o que a gente precisa fazer. Professor, eu sei que você morou 11 anos fora do Brasil. Eu até comento com o César sempre, a gente sempre fala, eu moro no Chile hoje. Então, uma das vantagens de morar no Chile é que eu tenho primeira, segunda dose, terceira, quarta dose. Minha filha, de 18 anos, a filha da minha companheira, tem quarta dose de vacina e o Brasil não tem. O Brasil, na verdade, perdeu até a Coronavac, porque a Anvisa não deu o aval permanente. Como enfrentar um país tão utópico como o Brasil? Como entendê-lo, um país onde não só retiram fundos das ciências, como também não entregam vacinas e que vai passar por um processo eleitoral que provavelmente vai ser de muito conflito. E aí estamos projetando, jogando limpo, vai ser um conflito complexo. Como entender esse país e como olhar para ele? Vitor, eu não consigo pensar que o que está acontecendo com o Brasil é só culpa de brasileiros e brasileiras. Claro, nossos problemas são nossos, precisam ser resolvidos por nós. Mas eu entendo que a gente está passando nos últimos vários anos, talvez desde 2013, talvez antes, por uma guerra híbrida, por interferências internacionais que a gente não conhece, mas que existem. Não acho que seja do interesse de nenhuma potência mundial que o Brasil seja uma potência. E eu acho que o que nos aconteceu e está acontecendo é uma consequência dessa geopolítica. A quem interessa que o Brasil não tenha investimento em ciência? O Bolsonaro, quando era candidato, prometeu levar o investimento em ciência no Brasil a 3% do PIB, que seria um patamar de país desenvolvido, ou em vias de. Ele estava no final dos governos do PT, beirando os 2%. Estava subindo, né? Subiu muito. O orçamento de ciência no Brasil foi quadruplicado durante os governos do PT. E nós andamos tudo para trás. Hoje tem menos investimento do que havia em 2003. É uma situação caótica que se vive nas universidades, nos institutos de pesquisa, sobretudo para as pessoas mais jovens que estão querendo fazer um mestrado, um doutorado, fazer um pós-doutorado, fazer o início da sua formação científica, lá na iniciação científica, na graduação, sem nenhuma bolsa, sem nenhum tipo de apoio. Quando a pandemia
explodiu, muitas das pessoas que estavam fazendo PCR nos laboratórios eram jovens sem bolsa. E a gente está falando aqui de bolsa de R$ 1.200, de R$ 2.200. Então, que país é esse que chega a estar na 11ª posição de produção científica e depois retrocede? O que foi que aconteceu? Olha, o que aconteceu aqui, para mim, é uma mistura de uma má-fé muito grande, tanto de agentes nacionais quanto internacionais, e também do nosso profundo analfabetismo científico. Porque se a população tivesse acesso a uma educação de boa qualidade, se as pessoas tivessem feito um ensino fundamental bacana, um ensino médio bacana, elas iam entender que precisavam de vacina, iam se organizar para isso, iam se protestar. O Chile tem as pessoas vão para a rua de uma maneira muito mais coesa e muito mais contundente, incomparável o que aconteceu no Chile. Por isso que o Chile tem o Boric, porque as pessoas lutaram por isso. E no Brasil as pessoas não entendem direito, não sabem direito do que se trata. Parece que depois do ensino médio todo mundo deleta aquilo que aprendeu. E a gente chegou a uma situação de as pessoas duvidarem da eficácia das vacinas, sendo que todo mundo tomou vacina a vida toda. O Brasil era um país não só em que as campanhas de vacinação eram muito eficazes, mas um país de ampla produção de vacinas. Se o Brasil tivesse governado pelo Lula durante a pandemia, ou pela Dilma, e vou falar, pelo Alckmin, por qualquer político minimamente merecedor desse nome, nós teríamos a produção de vacinas desde o início, pela Fiocruz, e teria estímulo para a produção de vacinas no Butantan, e a gente provavelmente teria vendido vacina para o planeta, em vez de comprar vacina. Então, realmente, a situação que nós estamos atravessando é uma situação de crise terminal. Se o Bolsonaro vencer as eleições, o que é muito improvável, ou se ele der um golpe e conseguir se estabilizar, o que também é improvável, mas é possível, esse país não tem viabilidade. Nós não vamos aguentar mais 4 anos com esse tipo de política. E eu não falo só como cientista, eu falo como cidadão, como pai. A gente precisa vencer essas eleições e precisa fazer com que elas sejam respeitadas. E não vai ser fácil, porque o lado de lá, evidentemente, já deu todos os sinais de que vai para a guerra. Eles querem uma guerra civil. Eles querem um banho de sangue. Só para complementar, César, um minuto, aqui no Chile, eles estão tendo o equivalente a 100 mil casos por dia para os padrões brasileiros, e já se está estabelecendo um calendário para a 5ª dose de vacina, porque a Covid não para. Por mais que parem as mortes no Chile são mínimas, porque está todo mundo vacinado, os casos não param. E o medo é gerar alguma variante. Então, o governo, que agora é do Boric, mas antes era do Sebastião Pinheira, um economista de direita que trabalhou para o Pinochet, para o ditador, esse governo comprou a 5ª dose. Então, o Chile tem esse estoque. Então, não se trata de direita ou esquerda, já é um trato de empatia e humanismo, de entender as necessidades do povo, mais do que ter políticos de esquerda, direita, de um lado ou de outro. César, por favor. Tem dois aspectos, 2 livros fundamentais que eu gostaria de recomendar com base na fala do Siddhartha. O primeiro é do Andrew Coríbico, que chama Revoluções Coloridas, que vale a pena para entender a dimensão do que o Siddhartha ressalta de guerra híbrida. A gente já fez várias matérias a respeito disso. Eu já fiz matéria para o UOL, já fiz matéria aqui para o 247, falei um tanto sobre isso, é fundamental. Andrew Coríbico, vale a pena, Revoluções Coloridas. Em um outro trabalho, tem um economista estadunidense com o qual eu conversei ontem, que chama Michael Hudson, que está lançando um trabalho que chama O Destino das Civilizações, que ele argumenta sobre o capitalismo financeiro, o capitalismo industrial ou o socialismo. Esse é o título em inglês, ainda não saiu em português, mas vale a pena prestar atenção nos argumentos do Michael Hudson nesse trabalho, porque ele ilustra, ele coloca sob escrutínio exatamente isso que Siddhartha colocou de uma forma muito eloquente, que para o grande capital e para esse sistema geopolítico que tem o capitalismo organizado através desse sistema, não interessa ter o Brasil como um país que se desenvolve cientificamente, como uma potência e, em última análise, de forma muito resumida, quer manter o Brasil como a grande fazenda do mundo, e o que acaba sendo deletério, como a gente está vendo, dá nesse tipo de coisa do bolsonarismo, e o nosso povo fica
à mercê desse tipo de coisa. Aí tem uma outra questão que é um tanto quanto redundante, a gente sabe da importância da ciência, Siddhartha, mas eu fiz essa pergunta, por exemplo, num papo parecido com esse que eu tive com a Natália Pasternak, que, como eu entendo, é uma grande representante da ciência nacional, assim como você é também um nome fortíssimo no que diz respeito não só à neurociência, mas o estímulo ao conhecimento e à ciência de forma mais ampla. Num novo governo progressista, qual a importância de se fomentar essa organização científica e de pesquisa para que o Brasil, de fato, desenvolva o seu potencial pleno? César, é a única saída. O Brasil já tem 40, 50 anos que não aumenta a produtividade do trabalho. Se a gente comparar com qualquer outro país com possibilidades de ser uma potência, o Brasil está ficando para trás. O Brasil está perdendo o bonde do século XXI. Nossa maior riqueza não é ouro, não é nióbio, não é manganês. Nossa maior riqueza são as crianças que estão nas favelas, nas periferias, nas comunidades, cada uma com 86 bilhões de neurônios, com capacidade para aprender tudo que tem para aprender nesse século XXI e implementar isso gerando valor, gerando riqueza. Então, a gente tem hoje um aumento da desigualdade, não apenas dos bens materiais, mas dos bens imateriais. Então, nunca houve tantos especialistas científicos e nunca a população esteve tão desconectada de tudo isso. Basta dizer que no ensino médio, as pessoas estudam a física dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX. Não entra nem no iniciozinho do século XX. Nem em Einstein, nem em Planck. O que dirá da física do século XXI. Então, o que a gente está experimentando é um descolamento entre aqueles que detêm mais capital financeiro ou capital tecnológico, cultural, e a base da sociedade. Isso vai dar errado, isso já está dando errado, só pode dar errado. Por que as fake news são tão influentes? Porque as pessoas têm muito pouco pensamento crítico, elas não têm acesso ao método científico, elas não sabem, quando elas leem uma notícia, elas não se perguntam como aquilo foi gerado, que tipo de experimento, que tipo de observação levou aquela informação. As pessoas não checam a fonte, então elas não fazem aquilo que cientistas fazem, que jornalistas fazem, elas não aprendem a fazer isso na escola. E isso significa que elas aceitam praticamente qualquer coisa que chega no WhatsApp, no Telegram, com valor de verdade. Isso gera a confusão que a gente está vivendo. Vários estudos mostram que as notícias falsas trafegam mais rápido e mais profundamente na internet do que as notícias verdadeiras. E isso não parece ser obra de robôs, ainda que os robôs participem disso, isso é obra de pessoas. Os estudos mostram que são pessoas que fazem isso. Então, se a gente quer ter se a nossa espécie quer durar nesse planeta, ela precisa se modificar. E uma maneira de se modificar importante é redistribuindo os bens materiais e imateriais. Se todo mundo comer, vestir, tiver um teto para dormir e tiver uma educação de boa qualidade, a gente tem futuro. Isso não é difícil de ser feito com o capital financeiro e tecnológico acumulado. Só que a gente tem uma inércia evolutiva terrível de comportamentos de opressão, de exclusão, de violência, de intolerância. E isso está profundamente arraigado na nossa biologia, mas também na nossa cultura. Como é que a gente pode transformar isso? Vai ter que ser pela cultura. Porque a biologia demora um tempão para mudar, a cultura muda rápido. Então precisamos de uma mudança cultural. Achei interessante, o Nelson Piquet fez um ataque horroroso ao Lewis Hamilton, de neguinho. Um cara extremamente, né, assim, da onde que o Piquet tira tanta grosseria? Né? Em que século ele vive? E o Hamilton não bateu de volta. O Hamilton respondeu em português falando: a gente precisa focar na mudança das mentalidades. Ô, Vitor, posso complementar, querido? Uma perguntinha só que eu acho super pertinente, desculpa. Depois eu vou voltar para essa redistribuição, mas pode, tranquilo, César. Então vai você, eu faço em seguida, porque a tua já é... Dá continuidade você, então. O senhor fala da redistribuição de renda e quando se discute a legalização da cannabis terapêutica, da maconha terapêutica, você também
Siddhartha, planteou o fato de que as comunidades que são vítimas dessa política repressora sejam as mais beneficiadas com os impostos da legalização da maconha. Você acredita que essa é uma via de alcançar a equidade na nossa sociedade, de poder recuperar um pouco desse terreno perdido, que as crianças da favela de Recife, como diz você, tenham maiores oportunidades das que têm hoje? Acredito sim, Vitor. A reparação dos males da escravidão nunca aconteceu. Então, por que a maior parte da população brasileira materialmente mais pobre é negra? Porque essa reparação jamais aconteceu. Então, pessoas pretas, pessoas pardas, descendentes de africanos ou de indígenas, até hoje têm as piores escolas, as piores moradias, os piores sistemas de saneamento, o pior transporte público, o pior tratamento pela polícia, ou seja, são pessoas de uma casta inferior. E ainda que isso não seja dito, é isso que é vivido. Né? A violência contra jovens negros explode no Brasil, a polícia entra na favela, mata as pessoas, matou o Genivaldo em Sergipe, pelo fato de ser doente mental, de ser portador de esquizofrenia. Então é um nível de violência e de desrespeito com as pessoas profundo, e a legalização da maconha no planeta inteiro, ela cria oportunidade para fazer essa reparação. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. A quantidade de impostos recolhidos com o comércio legal da maconha é tão gigantesca que permite uma melhoria enorme de equipamentos de uso público, né? Uma melhoria das rodovias, melhoria em diferentes comunidades que pagaram o preço da guerra às drogas. O país que inventou a guerra às drogas, os Estados Unidos, já desinventou. E o Brasil, anacronicamente, continua, uma parte, né, importante da sociedade continua achando que tem as drogas de Deus e as drogas do diabo, quando na verdade não tem. Agora, o que é importante a gente entender? Que essa legalização, ela é um fato. Há 5 anos tem remédio à base de maconha na farmácia, só que custa R$ 2.500. Então a maconha foi legalizada para os ricos, os pobres continuam tomando tiro por causa da maconha. Quando a gente sair desse pesadelo e houver um mercado legal, existe um projeto de lei, o 399, tramitando no Congresso para legalizar a produção de maconha em território nacional para uso medicinal, tanto por parte de empresas quanto pela parte de associações de pacientes. Quando isso finalmente acontecer, quem é que vai ser beneficiado? Se os beneficiados vão ser aqueles capitalistas que já são detentores de outras empresas e que vão adquirir mais uma, então deu errado. Esse grande aumento de arrecadação tem que ser focado nas comunidades que precisam. Então, eu diria que são 2 vertentes da reparação. Uma vertente é que os impostos recolhidos por esse tipo de fármaco, de remédio, sejam voltados prioritariamente para essas comunidades mais afetadas. Né? Construção de escola, construção de museu, construção de equipamentos para a prática de esportes, melhoria do saneamento, tudo isso vai melhorar a qualidade de vida dessas crianças, desses jovens que são o nosso futuro. Por outro lado, a gente tem que pensar, já que é um sistema capitalista e a gente está falando de um ecossistema sendo montado, começou a ser montado de cima para baixo. Então, primeiro, as grandes multinacionais tiveram um oligopólio, depois, com muita pressão da sociedade, empresas de diferentes portes, tamanho médio, pequeno, micro, né, e até chegar às associações de pacientes que não têm fins lucrativos. Se a gente tem um ecossistema diverso, com todo tipo de tamanho de empresa ou associação atuando, a gente tem que ter espaço para o empreendedorismo na favela, na comunidade. Então, já que vai ter um monte de startup de maconha medicinal, e a maconha se presta a isso, porque tem muitas variedades diferentes, né, você poderia pensar, o mercado é tão complexo, tão variado, quanto seria, fazendo uma analogia com uma substância de uso lícito, o mercado da cerveja artesanal. Tem sempre espaço para uma nova cervejaria, porque vai fazer um produto um pouco diferente. Isso já acontece para a maconha, já é assim nos Estados Unidos, já é assim no Canadá e outros países que fizeram essa transformação. Então a gente tem que pensar em incentivos para que aquelas comunidades que pagaram o preço da guerra às drogas possam ser as que mais vão se beneficiar do fim da guerra às drogas. E, claro, isso só vai acontecer num país com outro tipo de governança, num país que tenha deixado para trás o pesadelo do bolsonarismo. Quando a gente elegeu o Lula presidente, se ele puder governar com tranquilidade, isso vai depender da nossa mobilização, isso precisa ser disputado no campo da esquerda, porque muitas pessoas no campo da esquerda ou não têm opinião sobre isso, ou acham, ou têm visões anacrônicas, que acham que maconha mata neurônio, que tem que ser proibido mesmo, ou acham que essa é uma pauta a ser cedida aos conservadores. Inclusive com argumentos parecidos com os argumentos do aborto.
E eu vou dizer para vocês que eu não acredito nisso. Se a gente vai vencer a discussão na sociedade, a gente não vai vencer jogando para debaixo do tapete as pautas que são conflituosas. A gente tem que esclarecer as pessoas. Se todo mundo que é contra a maconha souber que dentro do seu próprio cérebro está cheio de substâncias semelhantes à da maconha, fica mais difícil ser contra. Se todo mundo que é contra a legalização da maconha entender que maconha é um remédio excelente que pode ajudar a sua família, fica mais difícil ser contra. E a gente precisa fazer esse debate. Siddhartha, você sabe que ao longo da uma segunda metade da década de 90, eu sempre me interessei por esse tema de desenvolvimento humano, porque minha mãe é psicóloga e eu sofri uma influência muito forte disso, então eu estava lendo Osborne Wilson, Sociobiologia, o Richard Dawkins, com a questão do gene egoísta e esse tipo de coisa, e aquilo, na minha perspectiva, fazia pouco sentido e eu acreditava que fomentava um argumento para o liberalismo, né? E aí eu entrei em contato com uma pessoa que chama Stephen Rose, que é um neurocientista e que me apresentou o trabalho do Stephen Jay Gould, aquele The Mismeasure of Man e todo esse trabalho maravilhoso. Eu gostaria que você colocasse, se posicionando a respeito disso, como é que você sente essa questão, porque boa parte da direita liberal, e da extrema-direita também, alega que a agressividade, que a homofobia, que a competição estão presentes nos nossos genes de forma irremediável e que, portanto, isso não pode ser evitado. Enquanto neurocientista, como é que você se posiciona nessa seara? Olha, César, é excelente pergunta, né? Para cada autor conservador nas áreas biomédicas, a gente vai sempre poder encontrar um outro que é progressista. Então, né, se fala do E.O. Wilson, a gente pode falar do Lewontin, ou do Stephen Jay Gould, o Rose, e vários outros e outras, que têm outras posturas, né? Pensar na Jane Goodall, pensadores e pensadoras que vêm de outra maneira. Por quê? Porque se está inscrito nos nossos genes que somos violentos e competitivos, também está nos mesmos genes que somos carinhosos, amorosos e fraternos. As pessoas que são mais violentas no ambiente público, muitas vezes são extremamente carinhosas no ambiente privado. O Pinochet consta que era ótimo avô. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma dualidade de amor para os que estão no círculo interno e ódio ou desprezo para os que estão fora desse círculo interno. É justamente isso que mudou a partir dos anos 60, quando passou a haver comida para todo mundo no planeta. Então, na verdade, não tem ninguém de fora, está todo mundo dentro. Não tem mais razão para a gente brigar, porque há abundância, existe abundância. Aí a pergunta passa a ser, como é que a gente faz para culturalmente implementar as mudanças necessárias para lidar com essa nova pressão de seleção? A pressão de seleção nova é abundância com desigualdade. Essa é a pressão de seleção. Não é mais escassez. A escassez é um subproduto dessa abundância com desigualdade. É muito chato perceber que pensadores conservadores como os que você citou têm um profundo desconhecimento da antropologia, da etnografia, das ciências sociais de maneira geral, e da literatura, eu até diria. Porque se tiver um pouquinho mais de contato com essa produção cultural, vai perceber que a história que eles estão contando é só um pedacinho da história toda. A história é muito mais complexa do que isso. Nós somos muito melhores do que isso. E é claro, quem fez esse tipo de argumento, de dizer que existe uma inevitabilidade genética da opressão, em geral está a serviço do poder. Então existe um conflito de interesses também. A gente precisa apontar isso. Professor, minha última pergunta, já fui avisado aqui por interno. Minha pergunta a respeito da xenofobia. Eu vou trazer o fato porque eu acompanhei uma entrevista e o senhor mesmo falava, teve 11 anos nos Estados Unidos, esteve estudando, e todos os porteiros eram negros. No Brasil, existe isso, existe agora essa xenofobia. O haitiano, no Chile também tem, com venezuelanos, colombianos. Nesse contexto, como entender um mundo onde todos possamos dividir espaços e dividir, não sei, riquezas, culturas? Como que o senhor vê isso no bolsonarismo? E aí eu vou trazer o bolsonarismo sempre, porque, como eu moro fora, eu tenho que explicar quem é Bolsonaro para quem
quem vê de fora o Brasil. Como você vive isso com seus amigos de fora, com seus colegas, explicando esse bolsonarismo? Vitor, o bolsonarismo é uma expressão de uma longa tradição de opressão. Isso não começou agora, né? Tem um livro essencial que eu quero recomendar para todo mundo, do economista negro Mário Teodoro, chama Sociedade Desigual, Racismo e Branquitude na Formação do Brasil, publicado pela editora Zahar, recentemente. E o que ele diz nesse livro, ele documenta fartamente essa desigualdade, e ele argumenta de maneira muito convincente que o projeto da desigualdade é o projeto de nação do Brasil. Qual é esse projeto? O projeto é um projeto em que 95% das pessoas estão excluídas do bom e do melhor. E é isso que está em curso no Brasil. Então, o Bolsonaro está implementando uma coisa muito semelhante ao que o Brasil já viveu no século XIX, no século XVIII, no século XVII. Ele está implementando essa visão de capataz de uma metrópole e que transforma o Brasil em colônia novamente, com um profundo desrespeito pela vida das pessoas. Basta ver que é um cara que foi capaz de fazer uma live imitando as pessoas morrendo asfixiadas por Covid. Tipo assim, isso coloca ele num lugar muito particular, mas os sentimentos que ele está evocando são sentimentos muito antigos. As pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro, em sua maioria, estão identificadas justamente com o seu lado mais horroroso, com suas piadas homofóbicas, com suas piadas racistas, com suas piadas anti-nordestino, com a sua exclusão das mulheres de todo qualquer ambiente. Ele agora, recentemente, deu um passa fora na candidata lá do partido dele que queria ficar do lado, ele falou, sai daqui. Ele é um cara que expressa o que tem de pior no patriarcado, que expressa o que tem de pior nessa sociedade que glorificou bandeirantes matadores de indígenas, que glorificou Domingos Jorge Velho, que destruiu Palmares, que foi de fato a nossa primeira república. Ali sim havia uma sociedade multiétnica e tolerante, com convívio entre diferentes, uma sociedade que começou antes da chegada dos africanos com indígenas e que depois recebeu pessoas brancas fugidas daquele sistema opressivo. Então, a gente tem que entender que o Bolsonaro ele é uma expressão da nossa pior ancestralidade. E se nós não formos capazes de derrotá-lo nos corações e nas mentes daqueles que ainda o apoiam, pelo menos de uma fração deles e delas, a gente não vai ter paz no governo do Lula. Vai ser um inferno. Vai ser um pouco o que o Biden está passando lá. Não, sem muitos elogios ao Biden, mas assim, está muito difícil para o Biden governar com a base trumpista que não acredita em nenhum fato, só acredita na mentira. Acha que a Fox News é mentira porque eles são à direita da Fox News. Então a gente precisa cuidar disso, eu tenho falado muito para as pessoas, não é hora da gente discutir com um bolsonarista que a gente não conhece, que ele pode te dar um tiro. É hora da gente conversar amorosamente com os bolsonaristas que a gente ama. A gente precisa explicar para essas pessoas que o país está acabando. Que se continuar do jeito que está indo, não vai ter escola, não vai ter hospital, não vai ter universidade, não vai ter museu, não vai ter parque aquático, não vai ter floresta, não vai ter bioma, não vai ter nada. É um projeto de destruição. Se continuar do jeito que está indo, daqui a 5 décadas, talvez não exista nem o Brasil, existam vários países produtores de commodities, um vende água limpa, o outro vende terras raras, o outro exporta cérebros já com doutorado. O Brasil está virando isso, e a gente é muito mais do que isso, né? E quando as pessoas falam, mas de onde você tira esperança? Eu tiro esperança do fato de que nós não somos só um país em ruínas, nós ainda somos um país em construção. A gente precisa pensar no que o Brasil vai ser. Gente, a gente está, infelizmente, né, Vitor, quando a conversa é muito boa, a gente sofre para terminar, viu, Siddhartha, o programa. E você sabe que tem um ditado que diz que se aplica perfeitamente para o teu caso, que é a última forma de sofisticação é a simplicidade. E te ouvindo, te escutando falar, e a forma como você se articula, e a forma como você se conduz, a despeito de ser possivelmente o maior nome da neurociência nacional, com alguns pares teus que ocupam essa posição também, a forma e a simplicidade e a humildade e a tua inteligência é algo notável. Então, querido, quero te agradecer demais pela aula que você deu hoje aqui para a gente. Eu gostaria de te perguntar, as pessoas que eventualmente se interessarem
pelas tuas obras, aonde que elas podem adquirir os teus livros? Olha, nas livrarias em geral, na internet, se você for numa livraria virtual aí, você vai encontrar. E quem quiser ler os artigos científicos, né? Eu sou professor do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem um conjunto grande de colaboradores, de alunos, e a gente faz uma produção científica que está disponível no site do Instituto, que é www.neuro.frn.br. Aí vai entrar lá no Instituto do Cérebro, procura o meu nome e vai encontrar os PDFs lá que estão disponíveis. Então, quem quiser se aprofundar naquilo que a gente faz como pesquisa científica, isso também está disponível. É isso aí, pessoal. Entrem em contato com a produção do professor Siddhartha Ribeiro, porque como vocês presenciaram ao longo dessa última hora, vale a pena demais e é fundamental em qualquer época, mas principalmente numa época de obscurantismo na qual a gente está inserido e a gente precisa tanto dessa luz e desse conhecimento. Siddhartha, obrigado, querido. Um beijão, Vitor. Obrigado. Um abraço, pessoal. Fiquem bem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.